Olá! Começa agora o Despertar Espírita, o seu momento de paz. Você vai conhecer a visão espírita de temas importantes, desafios que todos nós vivemos na sociedade atual. São reflexões, dicas e sugestões de especialistas e pesquisadores para tornar a sua vida mais saudável e mais feliz. No programa de hoje você vai ver a entrevista que eu realizei com o Divaldo Franco sobre conflitos familiares. Olá, estamos iniciando mais um Despertar Espírita, o seu momento de paz. Reconhecida como o primeiro meio de socialização do indivíduo, a família tem passado por mudanças ao longo do tempo. Todavia, a sua importância se mantém reconhecida. Várias situações podem ocorrer no convívio familiar: atritos domésticos, transtornos de conduta, questões sexuais. Que apontamentos e sugestões, à luz do Espiritismo, poderemos receber? Para tratar de tão amplo e delicado tema, encontra-se aqui conosco Divaldo Pereira Franco. Ele é médium e conferencista internacional. Divaldo, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Yasmin. É uma alegria sempre rever você. Para mim também. Você transmite muita energia, viu? Muito obrigado. Diz pra gente, Divaldo, o último livro lançado agora, o Espírito Joana de Ângeles, através da sua mediunidade, nos traz o livro Constelação Familiar. Por que constelação? Ela inspirou-se na proposta astronômica. A família é uma constelação, na qual o pai é um sol, a mãe é uma lua. Os filhos são os astros que circulam em torno desse conjunto. Os demais familiares são asteroides. Os vizinhos também fazem parte dessas chuvas de asteroides que periodicamente tombam sobre a constelação familiar. Ela procurou demonstrar que o pai é um sol, mas não porque ele seja mais poderoso, por causa das tarefas que lhe dizem respeito, e demonstra que a função da mãe é essencialmente essa de natureza terna, dócil, da afetividade, embora também não dispense a energia, a afabilidade e, ao mesmo tempo, a disciplina. Portanto, ela escolheu um nome muito próprio, de acordo com as conquistas do pensamento contemporâneo. Agora, Divaldo, nós percebemos que há uma grande mudança na família. Alguns até ousam dizer que a família terminou e nós vemos que não é isso, mas ela está muito diferente. Quais os desafios novos que a família enfrenta na atualidade? Essa proposta veio em face da chamada família vitoriana, que era uma família burguesa e hipócrita. Na conceituação tradicional, o erro não era o indivíduo proceder mal, era o povo descobrir. Então havia aquela postura familiar que não correspondia à realidade. Os cônjuges tinham vidas duplas, mas como era moral fingir que procedia bem, então isso passou como sendo o retrato da família. Durante a Revolução Sociológica dos anos 60, a família, o casamento, essas posturas tradicionais que não correspondiam à realidade sofreram uma grande mudança. Dizia Anatole France, o grande pensador francês, que toda vez que há uma revolução para a liberdade, o indivíduo tomba na libertinagem. E é natural que houve os abusos. A família desagregou-se porque já era desestruturada e cada qual assumiu a sua realidade. Mas não se pode viver sem a família. A família é a célula básica da sociedade. Quando a família se desestrutura, a sociedade tomba. Então, neste momento, está havendo uma nova visão por causa dos desafios atuais. Os grandes desafios do momento são relacionamentos pais e filhos. Os problemas da violência, a visão moderna a respeito da conduta sexual, os ataques da drogadição e de outros transtornos de natureza alcoólica e tabagista. Então é necessário repensar a família. A Joana fala muito ternamente a respeito da paciência no convívio familiar. É importante isso? Como é que nós podemos ativar essa paciência em nós? Procurando compreender que no lar os pais são os primeiros educadores. E se eles não tiverem uma conduta compatível com aquilo que ensinam, eles se tornam atores em uma cena que não corresponde à realidade. Porque os filhos são severos, observadores e críticos. Eles não aceitam palavras, eles aceitam
demonstrações. Então é necessária a paciência para poder os nubentes reservarem momentos próprios para suas discussões, evitar quanto possível discussões diante dos filhos, as acusações, o desrespeito, o que facilita também aqueles sem informação não levar em consideração. Ademais, a questão da paciência na educação, para também suportar as dificuldades. A paciência é este exercício que nós deveremos fazer para compreender as dificuldades. Aliás, é um livro muito interessante, Joana de Ângeles, estudando o Evangelho de Jesus à luz da psicologia profunda, ela diz que paciência significa ciência da paz. É necessário, então, que coloquemos a paz em primeira plana e, naturalmente, nos tornemos pacíficos. Agora, como não confundir a busca da paz com aquela educação morna que só diz sim, para não se comprometer, para não se chatear, deixa passar? Este é um dos piores momentos da chamada educação moderna. Afinal, a proposta psicológica é evitar dizer-se não àquele que está na formação da personalidade. Normalmente nós dizemos à criança, não pegue aí, não faça isso, não faça aquilo. Castramos a sua liberdade. Se ele, por exemplo, vai tocar em um fio elétrico, nós dizemos, solte isso. Você vai atravessar a rua, diremos, ande devagar. Mas nós dizemos, não corra e não faça isto. Mas também não é conivir com as coisas que não estão de acordo. Dentro dessa proposta da educação, os pais devem ser enérgicos. O verdadeiro amor é aquele que tem a coragem de negar a solicitação. Nem sempre está de acordo com a proposta, mas estabelecer parâmetros de equilíbrio para que o educando discirna o que deve e pode fazer em relação ao que não pode e não deve fazer. Agora, Divaldo, muitos pais acreditam que se deve criar a criança com a máxima noção de liberdade, inclusive dentro da proposta religiosa, e acreditam que só devem colocar alguma religião, algum princípio religioso quando já tiverem adultos. O que você acha a respeito disso? Que este é um conceito absolutamente falso, porque os pais não deixam a criança eleger a alimentação, não a deixam eleger a sua indumentária, não a deixam eleger o seu estudo. Eles estabelecem parâmetros que são aqueles necessários à evolução. Quando dão essa liberdade é porque os pais não querem assumir responsabilidades. O educando deve naturalmente experienciar as vivências dos seus educadores. E a questão religiosa é fundamental. Quando o educando atingir a idade da razão, ele eleja a melhor postura, mas ele já tem uma base para poder fazer as averiguações. Como ele vai escolher no futuro se ele desconhece tudo? Essa atitude cômoda e mórbida dos pais é porque também a sua conduta religiosa é deficiente. Pois é. E o que dizer da educação dos jovens que apresentam desvios de comportamento na adolescência? Eles estão assim calmos, são crianças normais, mas chega o período de adolescência, eles começam a extravasar uma agressividade anormal. Ocorre que no período das modificações sexuais, quando são elaborados os órgãos anexos e liberada pela pineal os hormônios da sexualidade, há mudanças muito bruscas. E nessas mudanças bruscas, o espírito que se encontra encarnado assume os seus valores que estavam adormecidos. É o momento do despertar da consciência do ser anterior. A infância é o período de adormecimento. Na linguagem de Freud, é o Éden, em que não existe o bem e não existe o mal. A árvore do bem e do mal vai agora apresentar as suas ramagens no momento da sexualidade. É nesse momento que irrompem os valores que os pais devem vigiar e, naturalmente, administrar. É nesse momento que a criança dócil se torna rebelde, que a menina gentil se torna agressiva. Mas se os pais estiverem vigilantes, eles podem perfeitamente contornar e evitar os grandes conflitos chamados de geração.